Só que aconteceu. E aí? Aconteceu. Aconteceu o quê, pastor? Eu não vi. Meu irmão, Deus falou que era o mundo em geral. Entendeu? Nosso Brasil bateu o recorde de morte, gente. São Paulo vai ter que botar iluminação dentro dos cemitérios para enterrar gente. Por amor de Deus. Tá lá. O recorde de acidente tá aí na internet. Pesquisa aí, meu irmão. Vocês têm um Google aí. Vai lá, mete a mão aí, pesquisa aí, vocês vão ver. Fala aí, pessoal, eu sou o Thiago Lima, estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Pastor Ezequias Silva, aquele que falou a respeito da profecia do dia 30 de março, onde o cavalo amarelo do Apocalipse, o anjo da morte, iria passar ceifando vidas, insiste em dizer que a sua profecia se cumpriu. Nós vamos assistir juntos o vídeo dele falando aqui, e eu fico me perguntando até quando esses líderes religiosos vão fazer as pessoas, vão fazer os seus seguidores de palhaços, vão utilizar o nome do Criador, as Escrituras, a Palavra de Deus, para fazer mais membros, cada vez mais membros cegos, tão quanto ou mais cegos ainda do que eles, acumular fortunas de dinheiro, riquezas materiais nessa terra, sem uma punição. Agora tem várias pessoas acreditando no que esse pastor está falando, e eu acho isso realmente tenebroso, pois estamos vivendo literalmente a grande apostasia. Em cima disso, eu quero passar para você um estudo em Apocalipse 18 que mostra qual será o final de todos esses líderes religiosos da Grande Babilônia. Vale a pena você assistir esse vídeo até o final. E lembrando, hoje até a meia-noite, se você não sabe como fazer para, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, juntar mais recursos de uma forma honesta, são as últimas 12 horas que eu estou disponibilizando o link que te dá 90% de desconto para isso. Eu acho muito válido. Agora vai acabar, pois eu vou entrar em outro projeto. E se você está na dúvida ainda, eu digo para você que esse é o último momento e você não precisa de muito para isso. Você tem internet na sua casa, não tem? Você já começou a ganhar dinheiro com a internet? Você já começou a trabalhar da sua casa ou de qualquer lugar do mundo, acionando anúncios que trabalhem para você de forma automática e gerem renda ao longo do seu dia, enquanto você curte com seus filhos, enquanto você sai com a sua família, enquanto você viaja, ou até mesmo enquanto você descansa, enquanto você dorme? Se você não está fazendo isso, está realmente perdendo tempo. Eu estou fazendo isso, tem dado muito certo. Em breve vou abrir todos os meus ganhos aqui para todos vocês e vou mostrar como isso é algo real, como isso é algo que qualquer pessoa possa fazer, que é algo honesto e que você deve começar exatamente agora. O melhor de tudo isso é que até o final desse mês, esse cara aqui que se chama Ruiter Pobel, ele que é o top 1, primeiro lugar de vendas na plataforma da Monetize, continua com 90% de desconto no seu curso, o qual ele ensina um passo a passo para aquelas pessoas que querem começar do zero, que querem começar a fazer isso, querem começar a trabalhar em casa, a trabalhar com a internet e começar a faturar, a ganhar muito dinheiro com tudo isso. Sem dúvida alguma, no momento, esse é o curso mais barato. Isso aqui é quanto eu ganhei hoje, R$11.427, ganhei 21 mil ontem. E eu vendia como faço isso para as pessoas, por um valor que é até caro. E eu não acho mais isso justo, muito menos no momento de pandemia, e eu tô abaixando o valor do meu curso para R$1 por semana. Parece surreal, parece uma loucura, mas é algo que qualquer pessoa com um pouco de esforço possa fazer, basta abrir sua mente. Eu estou fazendo isso, hoje eu vivo 100% apenas de internet e vou abrir tudo isso para vocês nos próximos dias. Eu vou falar bastante sobre isso aqui no canal. Vale a pena você dar uma olhada nesse link que está aí na descrição, e se você achar que tudo isso não é para você, você tem 7 dias para pedir 100% e receber 100% do seu dinheiro de volta. Vale a pena pensar um pouco isso, pois é somente até o final desse mês. Sem muita enrolação, vamos assistir juntos agora Pastor Ezequias Silva insistindo que a sua profecia se cumpriu. Vamos colocar o nariz de palhaço aí, principalmente aquelas pessoas que estavam acreditando nisso tudo. Era muito óbvio que não iria acontecer, é muito óbvio que irá acontecer com todos esses pastores, mas a gente tem que assistir principalmente para as pessoas que estão ainda cegas dentro desse sistema religioso, estão lutando, buscando, têm sede de verdade e merecem encontrar essa verdade. Vamos ver aí. Tudo quanto é tipo de doença, tá batendo recordes hoje, tá passando na televisão direto, meu irmão. Direto tá passando na televisão, tá batendo recordes. Só não houve uma divulgação ainda, porque ainda não fechou ainda o dia ainda, mas na madrugada bateu o recorde, querido, do dia 30 é 30, bateu recordes. Então entenda uma coisa, aleluia. Deus falhou? Não. A mensagem veio. O único que falhou aqui, pastor, foi o senhor. Infelizmente, nada disso que o senhor falou, todo esse medo que colocou nas pessoas, anjo da morte, cavaleiro amarelo do Apocalipse, pessoas e mais pessoas falecendo, perecendo ao redor do mundo, não aconteceu. E aí o que ele insiste é que houve recorde de mortes no Brasil. Em Israel, por exemplo, não teve nenhuma morte, 0 mortes. Mas no Brasil,
Infelizmente, por conta da política, por conta de muitas coisas que ocorrem aqui nesse país, como um dos mais afetados, um dos países que vai se ajoelhar diante de tudo isso, como eu já havia mostrado em vários outros vídeos meus, houve recordes de tudo isso que está acontecendo. Infelizmente, ele se aproveita dessa situação para dizer que a sua profecia deu certo. É muita, mas muita cara de pau, não é mesmo? Vamos continuar mais um pouquinho aí. Então, entenda. Agora, se encucaram, bagunçaram, começaram a pegar no cavalo. Não, porque o cavalo só é lá para quando vir, não sei o quê. Quero mandar até no cavalo da Bíblia, lá do Apocalipse. Mas quem disse a respeito do cavalo foi ele, veja aí. Porque eu vi um cavaleiro amarelo andando nas ruas e ceifando vidas, e era muito rápido. Isso é o mundo inteiro, escute. Vai passar nas televisões, vai passar nas plataformas das internet, as pessoas passando mal, caindo dentro dos mercados. Então agora ele começa a voltar atrás e contornar, tentar distorcer toda a história. Vamos continuar mais um pouquinho. Só Jesus. Aí se encucaram com a data. Não, porque a Bíblia não cita data, a Bíblia não cita data, aí viemos, deu com a palavra, lá na data de Nínive, lá na data de quando Deus mandou Abraão avisar lá logo, tudo aí veio. Deus veio, como diz. Aí, como diz, não tem jeito não. Vamos, como diz, bater, e se acontecer, nós não divulga, para poder, como diz, passar vergonha. Só que aconteceu. E aí? Aconteceu. Aconteceu o quê, pastor? Eu não vi. Meu irmão, Deus falou que era o mundo em geral. Entendeu? Nosso Brasil bateu o recorde de morte, gente. São Paulo vai ter que botar iluminação dentro dos cemitérios para enterrar gente. Por amor de Deus. Que não houve uma divulgação do povo de Deus. Houve uma contradição. Entendeu? Uma contradição. Deram mais ouvido a Satanás do que, como dizer, não vamos orar porque Deus deu vitória. Mas a televisão está mostrando. A televisão só não está dizendo. A profecia do pastor aconteceu. Mas está mostrando que o recorde de morte está lá. Está lá. O recorde de acidente está aí na internet. Pesquisa aí, meu irmão. Vocês têm um Google aí. Vai lá, mete a mão aí, pesquisa aí, vocês vão ver. Pesquisa aí na tua cidade se não teve o recorde, querido, de acidente de morte. Seria cômico se não fosse triste. Infelizmente, o vídeo desse pastor falando a respeito dessa profecia do dia 30, por isso que eu estou gravando novamente esse vídeo, pois foi um dos vídeos mais compartilhados no último final de semana, para a gente ver quantas pessoas nós temos no Brasil que acreditam nessas coisas. A maioria, mais de 90% da população brasileira é uma população religiosa, que acredita realmente no Criador e que aonde esses líderes acabam se aproveitando de tudo isso. Um cara desse aqui, se fosse na época de Moisés, ele seria apedrejado, não teria salvação, pois aquele, de acordo com Deuteronômio, no capítulo 18, que falar que o Senhor, que o Criador falou alguma coisa e isso não se cumprir, realmente seria ceifado. E por que Moisés fez isso naquela época, já puxando esse gancho aqui? Pois naquela época não havia promessa de salvação pelo próprio Cristo, não havia promessa de redenção, de vida eterna. Ali, ou as pessoas respeitavam com medo da própria morte, ou então não iriam respeitar. Então Moisés desceu daquele monte com as 2 tábuas da lei e mais 613 preceitos, olho por olho, dente por dente, preceitos que levariam à morte, levariam ao perecimento. E aí quando Cristo veio, ele disse, não será mais assim. A partir de agora as pessoas viverão pelo amor, viverão pela redenção, viverão buscando a vida eterna. Esses caras aqui, não só esse, mas como muitos outros, não acreditam no Criador, não acreditam na vida eterna. E é por isso que eu quero deixar com vocês agora um estudo de Apocalipse 18, que mostra como todos esses caras aos poucos vão caindo, como a grande Babilônia, não só desse aqui, mas de todos eles vão cair. E eu tenho certeza que esse estudo vai cada vez mais abrir os seus olhos e verdadeiramente, então assista com carinho, assista até o final. Eu tenho certeza que isso pode fazer com que a sua mente se expanda cada vez mais. Coloque uma pulga aí atrás da sua orelha e faça com que você comece a buscar verdadeiramente o verdadeiro evangelho, livre, descontaminado de toda a podridão desses líderes religiosos que cada vez mais acabam mentindo, enganando, lutando pelos seus próprios interesses e sem amor ao próximo algum. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou ele fortemente com grande voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia. A grande Babilônia faz referência à grande confusão. Se você estuda, pelo menos conhece o meu canal há um bom tempo, você vai entender que esse sistema religioso, eu não estou citando nenhuma religião específica, protestante, evangélica, judaica, todas elas juntas são a grande confusão.
Pois se você observar, a gente vê muita coisa truncada, a gente vê o dinheiro sendo a base de tudo isso. Então, essa grande confusão, esse sistema religioso está fazendo a figuração dessa grande Babilônia descrita aí pelo profeta João no livro de Apocalipse. E ele continua: ela se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo, coito de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra também fornicaram com ela. Os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Esses mercadores são os próprios líderes religiosos, que hoje estão milionários. Recentemente saiu aí que Valdemiro Santiago tinha 6 jatinhos, eles mesmos lutando por causa do dinheiro, vivendo debaixo do jugo do dinheiro. Não tem um que não escape, por menor que seja, aquele que está na esquina, ele está lutando para ser um desses grandes, pois eles são exemplos para todos e todos fazem parte do mesmo sistema. Participar dessa campanha, dessas reuniões dos empresários, desse congresso empresarial. Eu iria buscar dinheiro com toda a minha força. Meu Deus, eu quero dinheiro, eu quero muito dinheiro. E você se esqueceu do principal. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Qual foi o servo de Deus no passado pobre? Você conhece alguém? Os reis da terra fazem referência aos presidentes de cada nação, que eles sempre estiveram juntos com eles. Por mais aí que eles queiram dizer que não, nós vemos que até mesmo no Brasil a gente vê tudo isso misturado. É realmente uma grande confusão. Vamos continuar. E eu vi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejam participantes dos seus pecados e para que não incorra em vocês as suas pragas. Ou seja, um anjo avisa para que as pessoas saiam desse sistema religioso. Hoje, diante de tudo isso que nós estamos vendo, as pessoas começam a praticar aquilo que Cristo nos ensinou. Qual é o modelo correto de oração? É dentro de um templo religioso ou você fechando a porta do seu quarto, estando ali no seu íntimo junto ao Criador, para que outras pessoas não vejam, para que ninguém veja e que aquele que é o Criador, que vem em secreto, lhe recompense aí publicamente? Pois esses caras, nos dias de hoje, eles querem fazer essas orações para que os outros vejam e assim eles já tiveram o seu galardão. Eu vou pedir para esse povo trazer tudo que ele tem no bolso. Olha, presta atenção, pessoal. Você vai meter a mão no bolso, agora você vai pegar tudo que você tem na bolsa, no bolso, na carteira. Você vai fazer o seu cheque e você vai vir aqui na frente agora para mostrar para esse mundo que o nosso Deus não nos deixa ser covardes. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você que é uma pessoa de Deus e quer mostrar para esse mundo que o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus poderoso. Pode ver. Como está escrito ali em Mateus 23, no Sermão do Monte, onde Cristo nos ensina. Então, muitas das coisas as pessoas agora começam a viver. As reuniões que eram feitas aí com pessoas que elas nem conhecem, hoje são feitas dentro das suas próprias famílias. Essas pessoas se apegando cada vez mais com o Criador, diante de tudo isso que infelizmente nós estamos vivendo, mas pelo menos as pessoas começam a observar. E se serve de consolo aí, essa vida física, que já está totalmente atribulada nos dias de hoje, ela não serve basicamente de nada para o Criador, a não ser para testar os nossos corações, pois a verdadeira vida é espiritual e futura, e não é essa. E esses problemas que nós temos aqui, não teremos mais para frente. Assim continua o Apocalipse no capítulo 18. Porque já os seus pecados se acumularam até os céus, e Deus lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a lhe dar como ela vos tem dado, e a retribua em dobro conforme as suas obras. No cálice em que elas vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Esse foi um dos textos principais há anos, há uns 5 ou 6 mais ou menos anos atrás, quando eu comecei a estudar todas essas coisas, que eu decidi montar esse canal para trazer essas mensagens para as pessoas e bater de frente com esse sistema religioso. Esse foi um dos versículos que me inspirou a lutar contra tudo isso, tentar abrir os olhos de algumas pessoas. Dá
a grande Babilônia dar ao próprio sistema religioso em dobro daquilo que ela lhe deu. E é por isso que eu luto tanto contra esses falsos líderes, para que as pessoas possam enxergar e cada vez mais sair de dentro dela, para que um dia a gente veja, eu espero que eu consiga ver aí a queda dessa grande Babilônia. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, e em outro momento lhe foi tormento e pranto, porque ela dizia em seu coração: estou assentada como rainha e não sou viúva, não verei o pranto. E ela não se coloca como viúva, pois ela está sentada debaixo do jugo do dinheiro, não pelo verdadeiro noivo, pois ela não é a noiva. A noiva, como eu já mostrei em vários vídeos, é a verdadeira igreja, aquela que não depende de dinheiro, e sim do amor, que está com Cristo por conta do amor ao próximo. E ela, a grande Babilônia, é colocada como a grande prostituta, pois ela não está ali por amor, e sim por dinheiro. Portanto, num dia virão as suas pragas, as suas pestes, as suas pandemias, como estamos vendo, morte, pranto e fome, como já está sendo anunciado, e será queimada no fogo, porque forte é o Senhor que a julga. E os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias chorarão e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Estando de longe pelo temor do seu tormento, estão dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, ai, ai daquele sistema religioso, ele era forte, pois uma hora veio o seu juízo, e sobre ela chorarão e lamentarão os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias, ou seja, ninguém mais compra as suas ideias. E é isso que estamos vendo com um pequeniníssimo exemplo de Valdemiro Santiago, onde as pessoas começam a ver que existe ali uma grande maldade por trás e que realmente o Criador não habita nessas palavras. Assim acontecerá com todos eles, pois nesse momento que estamos vendo isso, eles vergonhosamente foram fechados pela sua insignificância e pela sua insuficiência, pois eles não puderam fazer nada diante de tudo isso. Se o Criador realmente estivesse com eles, esse mundo não passaria por isso, eles mesmos estariam curando a todos. E vergonhosamente foram fechados por serem insuficientes. E muitos ficaram aí exaltados, como por exemplo o próprio Malafaia. A porta não vai fechar. E qualquer cidade, a qualquer prefeito onde eu tenho igrejas, que se os senhores quiserem fechar as igrejas que eu sou pastor, tratem de ir na justiça, pegar uma liminar. Sabe por quê? Porque os senhores não têm autoridade. O próprio Edir Macedo tentou criar ali coisas, mas não conseguiu também. Essa é a tática, ou mais uma tática de Satanás. Satanás trabalha com medo, com pavor. Satanás trabalha com a dúvida. Satanás apavora as pessoas. E até mesmo em outros países vimos eles passando uma grande vergonha. Líder de um grupo religioso na Coreia do Sul, Lee Man-hee, se ajoelhou perante a imprensa para pedir perdão por causa dos casos surgidos na igreja que ele comanda. No domingo, o governo anunciou uma denúncia acusando Lee de tentar impedir as investigações sobre novos fiéis contaminados. O religioso de 88 anos se negava a dizer os nomes dos frequentadores da seita. E esses mercadores, aqueles que comercializam a palavra de Cristo, eles lamentarão a queda da grande Babilônia, pois nela, como diz aí, existiam mercadorias de tudo quanto era tipo, mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda, de escarlata e de toda madeira odorífera, todo vaso de marfim, todo vaso de madeira preciosa, de bronze, de ferro e de mármore, canela, perfume, mirra, incenso, ou seja, de tudo tinha, de gado, de ovelhas, cavalos, carros e o principal, até mesmo de corpos e almas dos homens, pois eles comercializavam tudo isso e acabavam entregando para o próprio Hassatan, tirando essas pessoas diante do caminho do Criador. E o fruto de desejo de toda a alma foi-se de ti, todas as coisas gostosas e excelentes se foram dela, e não mais se acharão. Os mercadores dessas coisas que dela se enriqueceram estarão longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, ai, ai de como eram aquelas denominações e aqueles falsos templos que estavam vestidas de linho fino, de púrpura e de vermelho, adornadas com ouro, pedras preciosas e pérolas, porque em uma hora foram assoladas todas as suas riquezas. Eu acho que daí já dá pra gente ter uma noção de onde eu quero chegar. Eu acho muito interessante, muito válido quando a gente olha para todas essas coisas. Eu gostaria de saber se você gosta quando a gente faz estudos assim e analisa algumas partes das Escrituras,
pois eu acho que se apegar no Criador é a melhor coisa que nós podemos fazer nesse momento. Eu acho que esse foi o intuito do que eu criei esse canal aqui, para trazer essas mensagens para vocês. Então, deixa aí sua opinião nos comentários, diga o que você achou de tudo isso, me ajude, compartilhe essa mensagem, ela é de graça para que muitas pessoas possam começar a entender aonde tudo isso quer chegar e que muitas dúvidas também sejam criadas, pois diante dessas dúvidas é assim que as pessoas começam a pesquisar, procurar e entender realmente qual é o verdadeiro significado de tudo isso. Valeu pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.